Olá, boa tarde, bom dia a quem estiver assistindo esse vídeo. Eu vou reproduzir aqui a fala que eu proferi na segunda-feira no evento da Unicinos, que se chama Diálogos entre o Local e o Global, que se chama Por uma Constituição da Emergência, porque a gravação do evento acabou ficando num lugar que é de difícil acesso, muita gente não está conseguindo ter acesso à fala ou está tendo alguma dificuldade. Então eu vou reproduzir essa fala aqui para fins de debate, né, e para que ela alcance a maior quantidade de pessoas possível, né, e também porque eu acho que algumas pessoas, pelo menos, têm algum interesse no que eu ando fazendo, né. Então vou reproduzir, e a ideia do texto, né, é discutir uma solução para o conflito de poderes que a gente está experimentando aqui em razão dessa crise da Covid. Então, vamos imaginar que a gente tivesse eleito para ser presidente do Brasil um presidente cuja agenda política fosse principalmente não governar o Brasil. E o seu objetivo de não governar estaria ligado ao fato dele ter recebido apoio, né, do mercado financeiro e parte do empresariado com posições neoliberais ou neoclássicas. Então, o seu objetivo central no campo da economia seria desmontar o poder do Estado, ou seja, destruir o poder regulatório das agências do Estado Nacional, do Estado brasileiro, e entregar esse poder para a iniciativa privada sob a forma de poder de investir, né? Porque o poder econômico basicamente é o poder de decidir quando e no que investir. Então, essa ideia estaria por trás, ou digamos assim, estaria motivando, não por trás, né, explicitamente motivando a política desse presidente. Vamos supor que esse objetivo também incluísse claramente a destruição ou o enfraquecimento do Sistema Único de Saúde e do sistema de ensino público como um todo, com a finalidade também de transformar esses sistemas em mecanismos estritamente privados. Vamos supor, inclusive, que ele nomeasse para ministro da Saúde alguém ligado ao empreendedorismo na área de saúde, né? Vamos supor que isso acontecesse. E o seu objetivo fosse não governar o Brasil também, em razão do apoio que esse presidente recebera de uma imensa parcela conservadora e religiosa da nossa sociedade. E aí, quanto a esse ponto, a sua pauta política seria destruir as nossas instituições científicas, a começar pela universidade, e minar o poder simbólico das nossas pessoas pesquisadoras de todas as áreas do saber, ciências duras e ciências sociais, tudo isso para aumentar o poder social de determinadas igrejas fundamentalistas na vida das pessoas e permitir que correntes conservadoras e correntes religiosas radicais divulgassem as suas plataformas sem nenhuma instância de questionamento na esfera pública. Então, tornar a esfera pública dominada, digamos assim, por uma lógica que não fosse a lógica racional, não fosse a lógica da refutação, não fosse a lógica do debate, mas fosse a lógica da hierarquia e do respeito a uma determinada verdade. Suponha que isso fosse possível, né, e que alguém assim fosse eleito por maioria de votos e, portanto, tivesse legitimado pelas urnas, não para implementar toda a sua agenda, ninguém é legitimado para implementar uma agenda tão radical, né, pelas urnas. De alguma maneira você tem que fazer alguma aliança, mas vamos supor que essa pessoa não quisesse fazer alianças e estivesse tentando implementar de fato essa agenda, né? O que seria um caso, como se vê, completamente impossível e imaginário de acontecer. Agora, imagine uma situação real, que o país enfrentasse uma situação real, grave, uma crise grave, em que essa pessoa, presidente da República, eleita democraticamente, fosse obrigada a governar, digamos assim. Ela estivesse sendo pressionada a governar de fato, né? Uma situação que o colocasse. Então vamos supor que nós vivêssemos uma situação em que essa pessoa estivesse na infeliz condição, né, de ser obrigada a deixar de implementar a sua agenda política de destruição do Estado e de esvaziamento da esfera pública de instituições racionais para
usar a racionalidade científica, usar os mecanismos de Estado em toda a sua extensão para combater, por exemplo, uma pandemia de nível mundial, né? Para lidar com esse problema, né, que evidentemente não é meramente cerebrino, é que eu escrevi um texto que se chama Para uma Constituição de Emergência, que é um texto mais longo, que deve sair em alguma revista acadêmica ou no anuário da Unicinos. E também escrevi um texto curto que resume essas ideias, que saiu no Jota, né, e tem a transcrição dessa fala também, que vocês podem consultar depois para refletir um pouco mais, né? Qual que é o problema? Basicamente, a gente tem um presidente da República que não quer governar e está sendo obrigado a governar. E como é que eu lido com isso diante da necessidade de combater uma pandemia na qual nós estamos vivendo, e provavelmente nós estamos vivendo o pico dela, né? Nós ainda não passamos pelo momento mais grave. A reflexão sobre separação de poderes na tradição do constitucionalismo ocidental está preocupada mais com a concentração de poderes nas mãos de uma pessoa só, nas mãos de um poder só, especialmente em casos de emergência como esse que a gente está vivendo, né? O cerne da separação de poderes, como diz Franz Neumann, né, no seu longo texto sobre Montesquieu, é que nenhum poder deve atuar sem que os seus atos sejam revisados por um outro poder. Esse é o princípio fundamental, mais do que a ideia de que são 3 poderes, são 4, são 5. A ideia central é essa: nenhum poder pode agir sem ter os seus atos revistos por um outro poder. E em situações de emergência, a questão clássica, né, que é tratada desde os pais da Constituição americana e vários autores europeus também, é como é que eu evito a excessiva concentração de poderes nas mãos do executivo em situações de emergência, submetendo os seus poderes excepcionais a prazos rígidos e a reiteradas votações confirmatórias pelo poder legislativo, sempre com quórum qualificado, né? Porque em uma situação de emergência, evidentemente, é necessário permitir que os agentes de poder do Estado atuem sem levar em conta todas as formalidades exigidas em tempos normais. Ao menos essa é a tradição da reflexão sobre esse assunto. Para combater a pandemia, por exemplo, é preciso restringir o direito de ir e vir das pessoas para promover o isolamento social em nome do interesse coletivo da saúde pública, né? Restringir a liberdade de comércio, exigindo o fechamento de estabelecimentos comerciais e proibindo atividades que promovam aglomerações também em nome desse objetivo, né? Da mesma maneira também acessar dados das pessoas para medir a quantidade de isolamento social para poder se tomar decisões, inclusive sobre a eventual abertura do comércio no futuro, né? Mas nós estamos, claro, pode ser necessário exigir que as pessoas façam testes para saber se estão ou não com a doença em algum momento, para também, em nome da saúde pública. Mas a gente está diante de poderes excepcionais que não podem ser normalizados, não podem se tornar banais, porque isso transformaria o chefe, né, ou a chefa do executivo em um verdadeiro ditador ou uma ditadora, né? Por isso mesmo, o problema clássico da regulação de situações de emergência, que é o Estado de Direito agindo em estados de emergência, né? Não deixa de ser Estado de Direito, é evitar a perpetuação desses poderes, né? Submeter a prazos claros e curtos, 30 dias, 60 dias, tudo sendo renovado por votação do Poder Legislativo, e submetê-los a algum tipo de critério, que aí é mais difícil de fazer, para que se sigam determinados padrões básicos. É mais difícil de fazer porque muitas vezes situações de emergência são singulares e não admitem, não dá para tratá-las como nenhuma outra, né? Mas essa é uma outra discussão que eu não vou fazer hoje, né? Existem notícias de que em alguns estados brasileiros e em alguns municípios estão ocorrendo abusos na utilização desses poderes excepcionais, prisões arbitrárias, bloqueio de estradas, etc. E nesse âmbito, aparentemente, isso precisa ser estudado em breve, né? Claro que isso já está sendo objeto de ação judicial, mas até chegar na academia vai demorar um pouquinho, a gente precisa estudar isso a seguir, né? Nesse âmbito dos estados e municípios, de fato, a gente está vivendo os problemas clássicos da regulação da emergência. Excessiva concentração de poderes
nas mãos do Executivo e abusos na restrição de direitos. Também a gente pode discutir algumas coisas relativas ao acesso a dados que está sendo dado ao Executivo. Mas no que diz respeito especificamente, né, à conduta do atual ocupante da presidência da República, não é disso que se trata, e é isso que eu estou tentando ressaltar nessa fala e no meu texto. Nós não estamos diante de alguém que está tentando concentrar poderes demais para governar demais, né? Ele quer não governar e impedir que os demais entes da federação governem. Ele gostaria de não fazer nada, por uma convicção que a gente pode discutir de onde ela vem, mas que parece estar sendo obrigado a governar, está sendo obrigado a fazê-lo de acordo com a Constituição e contra a sua agenda política que foi legitimada pelas urnas. Então a gente está diante de alguém que gostaria de simplesmente se abster de intervir, né? Não promover o isolamento social, não tomar nenhuma medida mais específica, né, relativa à pandemia da Covid e deixar as coisas andarem, eventualmente protegendo, né, o que foi dito, protejam os mais fracos e saiam na rua para enfrentar o vírus numa formulação estritamente individualista, né, sem que o Estado tenha nenhum papel nesse caso. Né. Essa foi a política que se pode depreender das várias declarações contraditórias. Né. Saia para a rua, seja um herói, né, e deixa a economia andar sem que o Estado faça nada. Esse parece ser um problema inusitado do ponto de vista regulatório e do ponto de vista da reflexão sobre emergência, né? Um desafio novo para a reflexão sobre separação de poderes e sobre a própria relação entre Estado e governo, né? Qual é a relação entre Estado e governo? Eu pergunto para vocês, é razoável então exigir de um presidente da República que foi eleito para não governar que ele governe? Esse é, digamos, o dilema que a gente está vivendo. Abandonando esse excesso retórico, né, que é mais um jogo de palavras do que qualquer outra coisa para fins de comunicação, né? É razoável exigir de um presidente neoliberal com claras simpatias fundamentalistas, com claras simpatias por um fundamentalismo religioso. Quem assistiu à live que o atual ocupante da presidência fez no SBT na Páscoa viu isso claramente. Ele se diz um escolhido por Deus que está numa missão e é uma figura política de primeiro calibre no Brasil, então a gente tem que levar a sério. Ele não está brincando quando ele está dizendo isso, ele está dizendo algo em que ele acredita de fato, e a facada mostra que Deus o escolheu para realizar essa missão. Ele disse isso nessa live diante de várias lideranças religiosas e da esposa do Silvio Santos, a Iris Abravanel, que estavam ali todos chancelando aquilo. Tanto várias lideranças cristãs, inclusive algumas lideranças católicas, né? Então, alguém que tem claramente uma simpatia por essa visão fundamentalista religiosa, é razoável exigir de alguém assim que, primeiro, utilize os recursos de Estado para combater a pandemia e lide com isso racionalmente, lide com isso de maneira racional. Uma pergunta está evidentemente ligada à outra. E se a resposta for sim, como fazer isso? Como operacionalizar isso juridicamente, criando mecanismos institucionais para eventualmente exigir isso de um líder que se comporte dessa forma, né? Deixando de lado o que eu penso sobre o atual ocupante da presidência, em quem eu não votei, isso eu quero deixar claro, mas não vamos deixar isso atrapalhar o nosso raciocínio aqui. Pensando friamente na questão, esse não parece ser um problema de fácil solução. Não é uma questão de fácil solução, porque a gente tem um choque muito claro aqui, até onde eu posso ver, entre o princípio de legitimação que vem das urnas, que vem da democracia, que é característico de uma democracia eleitoral, com um princípio de legitimação da burocracia de Estado, das agências estatais, que foram criadas pela Constituição e que funcionam independentemente dos governos, né? E que são legitimadas muitas vezes por concurso público. As pessoas prestam um concurso público, o concurso legitima aquela pessoa a exercer aquela função, independentemente do chefe do governo de plantão, né, em nome da Constituição. Um fenômeno que foi
discutido, esse choque entre governo e aparelho de Estado, entre governo e burocracias, foi elaborado por Max Weber há muito tempo atrás e tem sido objeto de reflexão do Pierre Rosanvallon do ponto de vista da legitimação, né? Esse choque, essa diferença entre vários princípios de legitimação a partir dos quais o Estado funciona, né? Então, esse choque para mim ficou muito claro na fala do ex-ministro da Saúde, demitido recentemente em plena pandemia, né? O presidente fez isso, que dizia estar agindo o tempo todo em nome da ciência, em nome do Sistema Único de Saúde, em nome dos funcionários de carreira do Ministério da Saúde e das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que também é composta de pessoas ligadas à saúde, oriundas de diversos países do mundo. Então, pessoas que também, supostamente, são movidas por uma racionalidade técnica e não estritamente político-eleitoral. Claro que eu não tenho tempo de debater agora, né, as relações complexas que existem entre ciência e política. Esse é um problema muito complexo sobre o qual muita gente se debruçou. É claro que, né, nas escolhas tecnológicas e nas escolhas dos cientistas estão embutidas questões técnicas. Então, aliás, estão embutidas escolhas políticas, né, estão embutidas discussões, né, sobre desigualdade, igualdade, etc., distribuição, etc. Mas, nesse caso específico, a gente está diante de um caso que tem alguém que está querendo negar um consenso estabelecido entre os cientistas do mundo inteiro. É um caso radical de alguém que, de alguma maneira, está tentando negar a lei da gravidade, né? Ou está tentando dizer que a Terra é redonda e está usando essa informação errada, né, como parâmetro para governar o nosso país, né? Errada. Eu posso dizer isso porque eu não sou cientista, eu não sou epidemiologista. Tem um consenso amplo de todos os países de que, por uma série de razões que eu não vou explicar aqui, o isolamento social é importante nesse momento, inclusive para a própria economia. Vários economistas liberais estão defendendo isso. Samuel Pessoa, por exemplo, que é um economista que tem horror a diversas políticas de esquerda e é identificado com a ideologia liberal, está dizendo, não, temos que fechar a economia mesmo nesse momento. Então, para mim, mal comparando, é alguém que está negando a lei da gravidade. Não é uma questão complexa, né? Não é uma questão sutil do ponto de vista científico. É uma questão assim, você está negando a lei da gravidade, você está dizendo que a Terra é redonda e está usando isso como ponto de partida para tomar decisões que afetam milhões e milhões e milhões de pessoas, né? E nesse sentido, né, justamente em razão disso, é que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo agiram rapidamente diante dessa inação do atual ocupante da presidência da República e tentaram neutralizar essas não políticas que ele estava querendo implementar, justamente porque ele não é um imperador, ele foi eleito, ele não é um imperador, ele não pode governar, portanto, contra a Constituição, né, que reconhece a ciência e as suas instituições como legítimas para gerir a saúde do país. O Sistema Único de Saúde está previsto na Constituição e tem muitas pessoas concursadas e que estão trabalhando nesse sistema. Então, negar que isso tem alguma relevância, né, e governar contra esse sistema é claramente inconstitucional, o que coloca o atual ocupante da presidência mais na posição de uma liderança revolucionária, essa é uma outra discussão para a gente fazer, do que na posição de uma liderança política republicana de um país como o nosso, com todas as complexidades. Foi eleito um revolucionário, não foi eleito alguém que queira governar o nosso país com as implicações que nós estamos vivendo, né? Não é possível, portanto, né, nessa mesma ordem de razões, estabelecer uma teocracia neoliberal, que aparentemente é o que o nosso presidente quer, por meio de eleições majoritárias. Para isso seria necessário fazer uma revolução de fato, né, e aí transformar completamente a Constituição. É o objetivo que ele mal esconde, né, também, quer dizer, nas passeatas que a gente viu, tem claramente a condenação da Constituição de 88, passeatas do qual ele próprio participou e ele aparentemente referenda de diversas formas, né?
Decisões muito importantes do STF, que eu enumero no meu texto mais longo, proibiram, por exemplo, que o atual ocupante da presidência interferisse nas iniciativas de isolamento promovidas pelos estados e municípios e proibiram a veiculação de uma campanha publicitária que estava preparada contra o isolamento social. O Congresso Nacional também agiu rapidamente, aprovando, por exemplo, leis destinadas a combater a pandemia e proteger os mais pobres, que ainda não mostraram os seus resultados, mas isso foi gestado no Congresso Nacional e depois encampado pelo Executivo, enfim, com uma proposta de R$200, que depois virou 600 no debate com o Congresso Nacional, né? Então, de uma certa maneira, se formou um cordão de isolamento político-jurídico para conter os arroubos revolucionários do presidente da República e, por isso, inconstitucionais, claramente inconstitucionais e, aí eu acho que a gente pode dizer, antidemocráticos, né? E neutralizar parte das suas ações. Mesmo assim, ele está promovendo muitos estragos, né? Ele contribuiu para deslegitimar o isolamento social diante da população, adotando condutas públicas de assintoso desrespeito às regras da OMS, e tal atitude, a meu juízo, em todo o contexto, poderia motivar uma denúncia de genocídio do atual ocupante da presidência em tribunais internacionais, mas eu não sou especialista nesse assunto específico, isso me parece plausível, mas isso eu deixo para outras pessoas mais competentes em direito internacional do que eu, né? Mas vejam, apesar do Legislativo e do Executivo, então, do Legislativo e do Judiciário terem agido rápido, esse cordão de isolamento jurídico-político me parece excessivamente dependente da atual composição desses dois poderes. Se o Congresso fosse outro, né? Se o STF, por exemplo, tivesse uma outra composição, se a gente tivesse no final de 2 mandatos, por exemplo, de uma força conservadora que tivesse nomeado vários ministros do Supremo que pense como eles, o desfecho poderia ser completamente diferente. É por essa razão, né, tendo diante dos nossos olhos esse problema que a gente está vivendo, que o meu texto e essa fala propõem a criação de uma regulação da emergência sanitária a ser alçada a nível constitucional, por isso Constituição da Emergência, uma regulação que, primeiro, faça que o Estado atue positivamente no combate à pandemia, cumprindo a Constituição, mesmo que o chefe do Executivo se recuse a fazê-lo, se recuse a cumprir a nossa Constituição. E, em segundo lugar, que submeta essas medidas e esses mecanismos a todas as cautelas clássicas que tentam combater a concentração de poderes nas mãos do Executivo, né? Eu não tenho uma proposta detalhada de uma regulação que dê conta de todos esses problemas, até porque isso deve ser objeto de amplo debate. Eu vou traçar algumas ideias gerais. Mas, em primeiro lugar, me parece razoável criar a figura de um comitê de gestão da crise, talvez como um adendo, né, à própria regulação que já existe sobre emergência na instituição, estado de sítio, estado de exceção, para colocar essa ideia de estado de emergência sanitária, né, e nesse caso específico, criar um comitê de gestão de crise que fosse coordenado pelo presidente da República, na sua falta pelo ministro da Saúde, na sua falta o comitê agiria por por uma liderança criada de comum acordo, com amplos poderes executivos temporários, um comitê que fosse composto por vários setores do governo, inclusive da área econômica, e representantes da sociedade civil, e que fosse, então, o protagonista das ações de combate à pandemia, inclusive do ponto de vista da iniciativa de projetos de lei. E além desse comitê, poderia ser criado formalmente na Constituição a necessidade de criação, para combater a pandemia, de um fórum de governadores que reunisse principalmente funcionários técnicos representando todos os estados da federação para prestar informação e para debater as políticas junto com esse comitê gestor, né? E dessa maneira, o poder executivo, nesse caso, ficaria concentrado nas mãos do comitê e não exclusivamente na mão
do presidente da República, né, esse comitê atuando em contato constante com o Fórum de Governadores e tendo, evidentemente, iniciativas tanto do ponto de vista médico-sanitário, quanto também pensando em medidas de proteção social específicas para esse momento, eventual renegociação de contratos privados, né, tudo isso de maneira integrada, criando uma estrutura executiva paralela temporária, né, que seria renovada a cada 15 ou 20 dias com voto do Congresso Nacional. Em segundo lugar, parece razoável criar também uma comissão legislativa especial, tanto no Congresso Nacional quanto nos estados, nos vários parlamentos, para examinar questões legislativas relativas ao combate à pandemia, né? E essas comissões atuariam como comissões especiais temporárias com um procedimento simplificado. Da mesma forma, parece razoável também que o Judiciário criasse turmas nos seus diversos tribunais para julgar ações que certamente já estão sendo propostas sobre a Covid. Já tem uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de reunir todas as ações que existem sobre a Covid para fins de estudo, né, a princípio, mas isso poderia ser algo a ser feito de forma estrutural, né, que o Judiciário se organizasse para isso de maneira estrutural, né. Eu não tenho como detalhar mais essa proposta, eu acho que nem é interessante que eu o faça, porque isso deve ser debatido pela sociedade, mas diversas iniciativas que já estão sendo tomadas estão me servindo de inspiração. Foi criado de fato um fórum de governadores, né, que está atuando agora aparentemente sem coordenação com o atual ministro da Justiça, né. No Nordeste foi criado um comitê científico sem poder executivo, mas com poder consultivo, para fornecer informações aos diversos governadores, coordenado pelo, eminente cientista Michel Nicolais, né? Então, não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando da própria experiência, né, institucional que já está sendo ensaiada no interior da própria administração. Isso pode servir também de base para construir uma proposta mais detalhada quando a gente tiver acesso e a gente puder discutir mais longamente essas experiências, esperando que o desfecho desse processo todo não seja tão trágico quanto o que se vizinha, né? Porque o que se avizinha, porque é claro que esse comportamento, essa descoordenação das políticas entre os entes pode gerar consequências. Esperamos que elas não sejam tão graves, mas muitíssimos graves, com uma quantidade imensa de pessoas mortas e pessoas mortas em vão, em razão da omissão do Estado brasileiro, né? Mas, evidentemente, eu sou apenas um professor de Direito, então o que eu posso fazer aqui, um pouco pateticamente, né, é pensar nas próximas pandemias, né, no que a gente ainda vai enfrentar, porque certamente novas pandemias virão, e isso está sendo dito por diversos cientistas, e de fato, observando a velocidade, né, da ação predatória e desordenada de um capitalismo de livre mercado sem nenhum controle, que é defendido por diversas forças políticas, de fato o meio ambiente está sofrendo cada vez mais, e nós não estamos diante de um desastre natural, a gente está diante de alguma coisa que decorre da ocupação humana predatória dos espaços de uma série de animais, né, que vivem nos seus nichos, e se eles ficassem ali tranquilos, nada disso estaria acontecendo. Então, certamente, em razão desse processo predatório que a gente vive há muitos anos, não é uma coisa desse governo e nem do nosso século, isso certamente ocorrerá muito em breve, e aí talvez o direito, se a gente conseguir aprovar algo semelhante, possa estar mais preparado, né? As nossas instituições podem estar mais preparadas para lidar com uma situação como essa que, enfim, aparentemente, né, se alguém me dissesse o ano passado que isso ocorreria, eu realmente diria, bom, isso só pode ser uma obra de ficção, mas o conflito que eu apresentei aqui como hipotético no começo é muito real, a gente está vivendo isso na pele, e principalmente as pessoas mais vulneráveis
vão estar vivendo isso na pele de forma dramática, aparentemente. Eu espero que isso não ocorra, mas enfim, tudo aponta para isso, especialmente nos próximos meses, né? Então a gente tem que se preparar também para manter a sanidade mental, nós que podemos nos proteger, para conseguir pensar racionalmente sobre soluções. E quem está na linha de frente disso, que infelizmente não sou eu, por definição, eu sou então intelectual, professor de direito, não tenho um papel absolutamente secundário nesse processo, né? A gente cuidar que essas pessoas que estão na linha de frente consigam exercer a sua função em prol da saúde pública e em prol da vida humana. É isso, muito obrigado.